Fala pessoal, tudo bem? Nessa semana a gente vai seguir com mais uma aula aqui do curso de Python, nessa aula 4, a gente vai tratar sobre funções. Bom, o que que são as funções? Função é uma sequência de códigos, né, que é uma sequência de códigos que você define para um determinado propósito, tá? Tem um objetivo específico. Elas vão ser atribuídas a um nome que você vai definir e elas podem ser utilizadas quantas vezes você quiser, sempre que você for chamando. Isso aí ajuda a repetir ajuda a evitar a repetição do código e deixar ele mais eficiente e outras aplicações que a gente vai ver, né? O Python por si só ele já tem várias funções embutidas, como print e input, que são funções que a gente usou bastante até agora no curso, mas talvez vocês não tenham se atentado que eles são funções assim, que básicas e que a gente consegue definir as nossas próprias funções também. E aí, aqui eu trouxe uma analogia para ficar mais fácil de entender, que é de um controle remoto, né? Então, o controle remoto tem vários botões, e esses botões fazem alguma coisa no seu aparelho, né? Pode ser uma televisão, um ar-condicionado, né? No caso aqui, um controle de televisão, temos um botão para ligar e desligar, um botão para aumentar e diminuir o volume, outro para acessar um menu, outro para sair do menu, né? Ou seja, então vocês percebem que cada botão faz uma atividade específica, facilmente acessável e que evita um trabalho que você teria, né? Você consegue acessar, fazer esse comando facilmente só apertando um botão. Ou seja, cada botão tem uma função, sabe? Então, é mais ou menos isso que a gente vai tentar aplicar nos nossos códigos, né? E aplicar nossos códigos e vocês vão ver como, além de ser fácil, intuitivo, vai ser super prático, assim, nas futuras vezes em que vocês forem programando, né? Então, a gente vai passar basicamente por esses temas, fazer uma breve introdução aí sobre como é que define uma função, que vocês foram vendo aqui cada coisinha, desde condicionais até loops, tem um jeito certo de escrever, né? Então, nós vamos ver como que a gente define uma função certinho. Depois passar por escopos e funções entre funções, né? Até passar por outras peculiaridades, né? Que a gente pode ter com as funções e como a gente consegue obter mais eficiência delas. Beleza. Então, vamos aqui definir nossa primeira função. Sempre quando a gente for definir, a gente for criar uma função, a gente começa com um def, ou seja, nós vamos definir uma função. Então, def, muito apropriadamente, a gente escreve antes de criar uma função. Em seguida, a gente dá um espaço e escreve o nome dessa função, né? Porque a gente precisa chamá-la de alguma maneira, né? A gente precisa identificar essa função de alguma maneira. Então, vamos chamar essa função de hello. É importante, depois de você definir o nome da função, você abre parênteses, uma das funções que vocês já viram, né? É, abre um parênteses e a gente termina com dois pontos, né? Esses dois pontos aqui, ele vai indicar que a partir de agora, tudo que tiver identado, né? Ou seja, dentro desse def, todos os códigos que ficaram dentro dessa função, eles vão dizer respeito somente a essa função, certo? Então, você não está mais programando na sua célula, no seu ambiente, o código ali, ele está sendo atribuído àquela função. E o que a gente quer dessa função é que ela faça um print. Um print bem simples, print hello, sabe? Uma função bastante simpática. Então, vou rodar aqui a célula e tá, nada aconteceu, né? O que é que acontece? Eu não, o ideal seria que o hello aparecesse, né? Afinal, vai dizer ali que eu printei o hello. Só que o que eu fiz aqui, na verdade, foi só simplesmente definir essa função. Agora, o que eu fiz nessa célula foi dizer, agora existe uma função chamada hello, que quando ela é chamada, ela printa hello. Então, o que eu tenho que fazer agora no meu próximo passo é
chamar essa função. Para chamar a função, a gente só escreve o nome dela, né, com os parênteses, e pode rodar a célula. Vocês vão ver aqui, printou aqui o hello. Beleza. Mas assim, né, isso aqui foi mais um atalho assim, de código, né? E só printar hello, né? É uma coisa assim, eu mesmo posso escrever print hello. Se eu quisesse deixar a coisa um pouco mais dinâmica, assim, um pouco mais variável, né? Então aqui nós vamos dar uma olhada nos parâmetros de uma função, né? Os parâmetros de uma função são o quê? Aquilo que vai dentro da função, né? Não sei se vocês lembram nada de matemática. Lembro que vocês tinham lá na matemática uma função que era f de x igual a uma equação. X era aquela variável, né, que era o input, e devolvia um output, que era o y, certo? Basicamente isso que a gente vai fazer aqui com a nossa função, né? A gente vai personalizar um pouco mais o resultado. Então, tem aqui a nossa mesma função hello, só que o que eu vou colocar aqui dentro é um chamado parâmetro, ou um argumento, né? Então, vou criar um argumento aqui chamado nome. Esse argumento ele vai agir como se fosse uma variável, sabe? Então, coloca aqui função, nome, e aí aqui, em vez de print só hello, eu quero que ele print hello e o nome que eu coloquei aqui na função, certo? Então, vocês vão ver aqui, se eu colocar aqui, se eu chamar dessa vez a função hello e colocar um nome, vou colocar o meu nome, Gustavo, ele vai printar hello, Gustavo. Vocês viram aqui, e esse espaço dentro, dentro da função, quando eu chamo ela, que estava, quando eu defini a função, eu chamei de nome, e depois eu disse que era para printar o nome que eu colocasse, veio aqui como Hello, Gustavo. Então, vamos agora aqui ver como um todo, quais são todos os elementos de uma função, né? Então, tem aqui um esquema bonitão, o def, acompanha aqui, o def é aquela a estrutura em que eu uso para definir uma função, o nome da função, que pode ser qualquer nome, né? Aqui dentro eu abro parênteses, porque dentro dos parênteses eu vou ter os parâmetros da função, né? Que são os argumentos que eu posso colocar dentro da função e colocar dentro da função, e aí ele vai poder fazer operações com esses argumentos e me retornar. Aqui dentro eu escrevo o código, né? Ou seja, o que que essa função vai fazer a partir, o que está dentro, que são os argumentos, é o input, né? E aí, o código dentro é o trabalho que vai ser feito com o meu input, né? Então, vocês veem aqui que, tanto na nossa função como nesse exemplo, ele está printando os inputs, né? Aqui, na verdade, não, ele printa o input e multiplica esses dois inputs, né? E no final, ele retorna o resultado, né? Bom, aqui tem uma outra estrutura aí que eu acabei não falando, que é o return, né? O que que é esse return? O return, ele é basicamente assim, o, você define uma função, você faz operações e o return ele devolve, ele retorna o output, certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma função soma, que pega, que tem como argumentos dois números, x e y, correto? E aí o que que vai acontecer? Uma vez que o usuário chamou a função, colocou lá dois números x e y, x e y, eu vou atribuir a uma variável resultado e vou somar x e y. E aí a função vai me retornar esse resultado, né? Então, vou fazer aqui um exemplo para vocês. Vamos somar dois números aí, 2 e 6. Deixa eu ver aqui. Opa, esqueci de definir a função aqui. Define a função, chama a função e traz aqui a soma, que é 8. Mas aí, beleza, né? Aqui, vocês viram que eu criei uma função, chamei, printei e trouxe um output. Por que que eu preciso do return? Qual que é a diferença de eu simplesmente printar e retornar, né? A grande diferença é que o print, ele que pode parecer igual, agora que a gente está fazendo junto esses
o exercício aqui, mas num código, assim, numa estrutura, vocês vão ver que ele não tem essa função. O print, ele simplesmente mostra, ele está mostrando alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu criei essa função aqui, que é multiplicação, que recebe dois argumentos, A e B. No final, opa, multiplicar, né? E no final, ele retorna o produto desses dois números. Então, definir, se eu, se eu chegar aqui e colocar dois números, deixa eu escrever errado, ele devolveu o produto, que é 2, 3, né? A diferença é que o quê? Aqui, ele está simplesmente mostrando que o resultado é 6. Ele não está me devolvendo um valor 6. Então, vejam aqui que se eu pegar assim, essa função, multiplicação de 2 e 3, multiplicar por 4, teria que dar basicamente assim. Eu tenho a função multiplicação, multiplica dois números, né? Ah, multiplica dois números e devolve o resultado. No caso aqui seria 6, se multiplicar por 4, ele teria que devolver 24. No entanto, esse 6 ele é só um. Não é o valor 6. Ele é um print, sabe? Eu estou simplesmente dizendo que o valor é esse. Enquanto que, se eu retornar o valor, eu tô, na verdade, trabalhando com esse resultado. Então, vocês veem que como é diferente. Quando eu coloco multiplicação de 2 e 3, multiplico por 4, ele dá um erro. Agora, se eu uso a função soma de 3 e 2, que é 5, multiplico por 100, ele me retorna 500, que é, ah, que é a soma de 2 e 3 multiplicado por 100. Então, vocês veem que o return você obtém o valor. O print você obtém somente uma imagem, digamos assim, né? É uma imagem do que o output seria, não é exatamente o valor. Então, quando você for colocar no código, você pode, se o seu código tem um return, você pode trabalhar livremente com esse código. Ele vai agir até com uma variável, né? Agora, se o seu código termina num print, você vai, na prática, você consegue observar o resultado, mas não consegue trabalhar com ele. Então, pessoal, aí deu para ver, né, a diferença entre o print e o return. Você vê até, dá para ver até pelo próprio erro que retorna. Então, qual que é a questão? Ele fala que esse tipo de operação de multiplicação não é possível para dois tipos diferentes, né? Para non-type, que é o print não tem um tipo, e o int, que seria o 4. Então, você não pode multiplicar um inteiro com um print, né? Então, você vê que se dá um erro de operação aqui, é porque no seu código, se você usar uma função que não retorna um valor, ele só printa um valor, você não vai poder manipulá-lo. Então, essa é a desvantagem aqui. Então, para essa questão, use o return. Beleza, então, pessoal, a gente viu aqui até agora como é que a gente escreve uma função, né? Que são os argumentos, como é que retorna o valor, né? Eu também disse lá no comecinho que era muito importante aprender, e que é a base, assim, um dos pilares, assim, da programação. Mas a gente vai ver mais a fundo, assim, o porquê que isso é tão importante, né? Como que a função pode agregar tanto na nossa qualidade de vida, né? Então, primeira questão, né? Vamos imaginar aqui uma situação em que eu precise tirar a primeira letra de uma string e colocá-la no final como uma letra minúscula, né? E eu preciso fazer isso várias vezes durante o meu código, sabe? Seja fazendo um código bastante complexo, que tem as mais de 150 linhas lá, e em várias situações eu vou precisar fazer isso, sabe? É uma coisa recorrente. Eu preciso tirar a primeira letra e colocar no final, né? Então, imagina aqui, eu tenho uma string 1 que é pato. Beleza. Eu vou pegar aqui essa variável, né, pato, pegar do index 1, ou seja, a partir da segunda letra, e adicioná-la no final, né, adicionar a primeira letra minúscula, né? Então, vocês vão ver aqui, pato vira pato. Beleza.
Aí tem um outro momento em que eu vou ter que fazer a mesma coisa para uma outra string. Então eu teria que é, escrever aqui print string 2, pegando a segunda letra até o final e adicionar a primeira letra dessa string, só que em minúsculo. Beleza, né? Uma vez, assim, tudo bem, né? E vamos ver. Beleza. Só que aí, uma terceira vez, né? Eu vou ter que fazer isso de novo, assim. E por mais que eu sei lá, pegue, copie e cole essa função, vou fazer de novo. Ainda assim é um trabalho, né? Porque agora eu tenho que trocar aqui, ó, o número o nome da variável, né? E vai me retornar aqui, certo? Mas é uma coisa assim, não parece certo, sabe? É uma coisa, esse aqui é uma lição de programação que vocês podem levar para vocês, é que quando o trabalho ele é muito repetitivo, ele é muito quando você está copiando e colando muitas vezes, desconfia que você está fazendo não está fazendo da maneira mais eficiente, tá? Você está fazendo errado. É, geralmente matemática, programação, as coisas são feitas para simplificar a nossa vida. Se está muito complexo, está muito braçal, né? Desconfie que talvez você não esteja fazendo do jeito certo. No caso, nós não estamos fazendo do jeito certo porque tem um jeito mais fácil de fazer, né? Então, eu posso criar uma função, mudar letras, que recebe uma string, né? No caso, imagina, eu crio aqui uma variável genérica para qualquer string que eu precise usar. Então, o que que eu posso fazer? Escrever aqui uma string, uma função vou chamar mudar letras, que vai receber uma string, que pode ser uma variável qualquer, né? Uma string qualquer, como qualquer uma dessas três que eu utilizei, vai me retornar o quê? Aquela mesma coisa que eu tive que copiar 3 vezes, né? Da segunda letra até o final, mais a primeira letra minúscula no final, no final dessa palavra, né? Então, se eu pegar aqui, colocar a função, mudar letras e colocar uma string, no final, ela vai me retornar justamente aquilo que todas das outras células que eu fiz manualmente fizeram. A outra grande vantagem é que imagina que beleza, eu terminei o código, fiz lá, eu tive que mudar 150 palavras, imagina. Mudei manualmente, assim, e aí do nada me pedem assim, o Gu, por que que em vez de você, não sei, colocar a primeira letra no final minúscula, você não tira as duas primeiras letras e coloca no final maiúscula? Aí imagina se eu tivesse que fazer isso manualmente, trocar cento, é que três já seria chato, né? Imagina. Aí eu teria que chegar aqui, pegar desde a terceira letra e colocar as strings aqui, é, maiúsculo. Beleza. Mas aí, imagina que eu fiz lá em todas as situações, troquei coloquei a primeira letra lá no final para mais de 150 strings assim manualmente. E aí chega uma pessoa e me fala assim, "Oh, por que que, em vez de você pegar a primeira letra e colocar ela no final minúscula, você não pega as duas primeiras letras e coloca elas no final maiúsculo?" Imagina, eu teria que pegar em todas essas ocasiões aqui, pegar e trocar aqui para printar, é, pegar, trocar para fazer isso, para pegar essas duas primeiras letras e colocar no final. Então eu teria que pegar desde a terceira letra, pegar aqui as duas primeiras e colocar no final maiúsculo, né? Maiúsculo. É, beleza, então. Aí eu fiz aqui a minha função, né? É, fiz a minha função, beleza, funcionou. Né? Mas imagina que não tivesse usado a função, tivesse feito manualmente, trocando para todas as ocasiões, é, para todas as ocasiões, a minha string manualmente, né? Aí chega uma pessoa e pergunta assim, Hugo, por que que em vez de você pegar a primeira string, a primeira letra e colocar no final, você não pega as duas primeiras e coloca ela no final maiúsculo, né? Aí, nossa, eu teria que pegar em cada ocasião e trocar aqui, né? Para pegar, para esse novo resultado, né? Então eu teria que fazer isso, pegar desde a terceira letra, colocar as duas primeiras no final e maiúsculo. Trocar essa função aqui para maiúsculo, né? Aí eu teria aqui o meu novo resultado.
Ah, e eu teria que fazer isso para todas as situações, né? Não só daria muito trabalho, mas a chance de eu errar em alguma delas seria muito grande, né? De repente eu tô com sono, eu digito a função errada, vai dar errado. Então, um outro grande benefício da função, né, é que se você está usando uma função, a função muda a letra. Você pode simplesmente ir trocar na própria função. E aí, em todas as ocasiões em que eu precisar usar essa função, ela vai ser alterada. Então, tem aqui um grande ganho de eficiência. Eu troco aqui, e qualquer outra ocasião que eu for usar a função mudar letras, como eu já tinha feito antes, vai passar agora a seguir essa nova regra. Como vocês podem ver aqui, a letra BO foi aqui para o final maiúsculo, entende? Então, uma- um grande ganho aí. E aí, por fim, nós vamos seguir aqui com as funções built-in. Não sei se vocês estão familiarizados com o termo, mas são as funções que já são embutidas no Python, né? E eu usei aqui duas, lower e upper, né? Que são, vocês vão ver então que são funções bastante comuns, né? Assim, acho que nas aulas anteriores o pessoal pode ter dito assim, ah, você usa a função, por exemplo, a função len ou a função range, né? Mas aqui, entenda que essa função é uma função como qualquer outra, sabe? Que vocês mesmos poderiam ter criado. Só que são funções que já foram criadas antes por outras pessoas e que nos ajudam até os dias de hoje aqui, já estão incorporadas no Python, a gente acaba nem percebendo, mas são funções como qualquer outras que alguém já criou antes e a gente vai usando aqui. Você mesmo pode criar uma função, documentar e outras pessoas começarem a usar, né? Então, vocês podem ver aqui que não são muitas funções, mas a maior parte delas a gente já conhece, né? O abs que retorna o valor absoluto, a len que retorna o tamanho, né? Vem de len, min e max para retornar o maior e menor valor. Se vocês quiserem, vocês podem até tentar reproduzir alguma delas em casa aí, depois para vocês verem que não é tão difícil assim, que faz parte muito do nosso cotidiano, né? Oi, pessoal, meu nome é Alan Con, eu também sou professor no curso de Python da FEADEV e agora eu vou seguir a aula de funções. Eu vou começar falando para vocês algumas propriedades das funções, mas antes eu preciso definir e explicar para vocês o que é uma variável global e uma variável local. Então, aqui a gente definiu A como essa string chamada variável global, que chama variável global apenas por métodos didáticos. E, bom, o que que é essa string? Ela é global pelo nome, já é um pouco autoexplicativo, ou seja, esse A vale como variável global em todo o código. Então, em qualquer lugar do código, se eu printar o A, vai printar isso, variável global. Porém, agora eu defino essa função func e redefino A como variável local. E o próprio nome local já diz que ela é local dentro dessa função, ou seja, dentro dessa função func, o A está valendo como variável local. E aqui depois tem o código que printa A, então eu chamo essa função e o que acontece? Vocês podem já pensar, ele printa a variável local, que é o que a gente tinha definido. Mas agora, se eu printar só o A fora da função, sem chamar a função, o que vocês acham que vai acontecer? Exatamente, vai printar o variável global, que é o que a gente tinha definido aqui antes. Agora eu também queria mostrar essa propriedade aqui, que se você coloca global A e depois define o A, ele vai tornar essa definição dentro da função algo global. Então, aqui a gente vai rodar a função, ele vai printar o A. Então ele alterou, né? Mas aí agora, se eu printo A fora da função, né, nesse código aqui antes, ele printava a variável global. Mas como a gente colocou global A aqui, ele vai printar o alterando a variável global dentro da função. E aqui também para mostrar que a gente pode criar outras variáveis e não tem problema. Então eu coloco aqui outra variável local, ele vai printar B e tudo certo. Se eu printar aqui B, ele não está definido globalmente, então vai dar um erro, porque B não está definido, não está definido globalmente, ele só está definido dentro dessa função. Mas se eu coloco aqui B também como global, rodo isso e agora roda aqui o print B, outra variável local que foi definida globalmente. Então agora, é, queria mostrar para vocês também que importa muito
uma ordem específica em que você escreve e chama a sua função. Aqui a gente pode ver que deu um erro, porque primeiro a gente chamou a função soma e depois definiu a função soma. Mas como é que você vai chamar algo que ainda não está definido? Porque o Python, ele funciona lendo linha por linha. Algumas linguagens não, algumas linguagens leem tudo ao mesmo tempo ou de diferentes maneiras, mas o Python especificamente é como se fosse uma ordem cronológica lendo linha por linha. Então, você está chamando algo que não foi definido ainda. Então, o que a gente faz para consertar esse erro? Primeiro define a função e depois chama ela. Agora, se a gente rodar, vai dar tudo certo. A soma de 3 e 5 é 8. Isso é algo muito importante que vocês precisam ter sempre em mente. Mas agora a gente vai fazer funções aninhadas. O que são funções aninhadas? Funções dentro de funções. Então, aqui vocês podem ver que a gente está definindo a função produto, que retorna o produto entre x e y, e também tem a função quadrado da soma, que recebe os parâmetros a e b e retorna a ao quadrado mais duas vezes o produto de a e b. Então, aqui está chamando essa função produto dentro da função quadrado da soma, mais o b ao quadrado. Então, a gente define isso e quando chama, não tem problema, dá tudo certo. E também não importaria a ordem que você define as funções. O que importa mesmo é que você tem que chamar a função depois dela ser definida. Mas a ordem que você define as funções não tem problema. Aqui funcionou 25 também, tudo certo. Bom, agora, pessoal, que a gente já viu a função quadrada da soma chamando a função produto, a gente só vai dar outro exemplo para vocês entenderem bem o mecanismo. Então, aqui tem a função main, que é um nome muito comum de função dentro do meio da programação, assim como testar com Hello World, testar um print, talvez, em diferentes linguagens, a função main também é um nome comum no meio Python de programação. Então, o que a função main faz, que seria a função principal do seu código? Ela pergunta qual é o seu nome num input, define seu nome numa variável name e chama a função helloName com o seu nome, o name que você tinha definido aqui, como parâmetro. E aí, quando ele chama a função helloName, ele chama essa função aqui que a gente tinha definido, que é printar hello,name. Então, a gente vai fazer isso. Ele vai perguntar meu nome, eu vou falar Alan, e ele vai falar hello, Alan. Então, mesma coisa com a função aqui de cima, não importaria a ordem que eu defino as funções, o que importa é que eu tenho que chamar depois de ter definido tudo. Então, agora a gente vai na nossa última parte do vídeo. Primeiro eu vou falar sobre retornar múltiplos valores. Então, aqui vocês podem ver uma função que chama operações, que recebem dois parâmetros e fazem diversas operações e retorna todas elas. E não tem problema, você consegue fazer isso e é algo bem simples de ser explicado, acho que vocês entendem. Então, a soma de 2 e 3 é 5, a diferença é menos 1 e assim por diante. E aí você tem que... Aqui são as variáveis, né, que são definidas, e você bota essas variáveis que você quer retornar separadas por vírgulas. Então, eu poderia também, não sei, botar um parênteses aqui, mas esse parênteses não ia mudar nada, então não precisa. Enfim, agora a gente pega tudo isso, a soma, a diferença, né, e bota como operações de 2 e 8, e aí ele vai printar aqui que a soma é. E aí esse F é a mesma coisa do ponto format no final, tá? Então aqui ele deu o print falando todas as operações entre 2 e 8 usando a função que a gente definiu aqui. Agora a gente vai falar de outra propriedade das funções, que são as docstrings. O que a docstring faz? Ela basicamente explica o que a função faz. Então, primeiro eu vou rodar a função normal e vou dar o help hello. O que o help faz? Ele mostra as propriedades da sua função que você definiu ou de qualquer outra função. E aqui ele basicamente mostra só como você chama a função. Porém, se eu botar uma docstring, o que é uma docstring? É uma explicação, uma string, um texto, entre aspas, assim, solto na função. Eu vou definir ele e o que ele vai mostrar? Essa explicação ela fala o que essa função faz, que é imprime a palavra hello.
E aí a gente vem aqui no help, que mostra as propriedades da função, e ele fala, esse código imprime a palavra hello. E aí é legal que a gente pode, aqui, printando a soma desses números, a gente pode fazer isso com qualquer tipo de função. Então, aqui, por exemplo, a gente pergunta como que é uma função print. Aí ele fala todas as propriedades do print. Então, tem o docstring, tem os parâmetros que você vai colocar, e mesma coisa com o sum. Também é uma função pré-definida no Python, que já vem com o Python. Então, aqui rodando, ele fala tudo. Então, aqui ele fala, quando é iterável, ele retorna a soma e todo esse tipo. No print, se vocês tivessem lido, ele falava, ele vai printar o valor, tudo certo. Enfim, agora, outra coisa, um macete para explicar para vocês, no Google Colab, que é o que a gente está usando, não funciona, mas se vocês estiverem no Jupyter Notebook, se vocês apertarem Shift Tab numa função, ele vai dar todo esse help, toda a docstring da função. E atente-se que você tem que estar com o mouse na função. Então, dentro aqui do parênteses ou em cima. Então, por exemplo, se eu boto meu mouse aqui, ele ia falar do soma, do sum. Se eu boto meu mouse aqui, ele ia falar do print. Bom, agora a gente vai falar sobre os argumentos opcionais que você pode ter uma função. Aqui, quando a gente dá o help print, ele mostra todos esses argumentos, que são a separação, o final, por exemplo. E aqui, o final, que está já definido com esse igual como pular uma linha, que é esse barra N. O separação está definido como um espaço, por exemplo. E o que é isso? Você está definindo argumentos default. Então, vamos dar o exemplo aqui na nossa função. Aqui, eu defini a função hello e dei como um argumento default opcional o world, que nem eu te falei, o olá mundo é uma expressão muito clássica no mundo da programação. Então, quando a gente printa, ele automaticamente, se você não dá nenhum valor como name aqui, ele pega o name como mundo. Porém, se eu boto aqui um Alan, ele vai printar hello, Alan. Tá, então aqui é o que eu tinha falado. O print, ele tem todos esses tipos de argumentos. Então aqui vamos começar printando só Gollum. Aí eu posso printar vários valores, objetos que são aqui os objects. Aí depois eu posso colocar como separador, pular uma linha. Então é o separador que eu tinha falado aqui, que você pode ver no help também os argumentos, aqui o separador estava como espaço, mas a gente definiu como pular uma linha, que é o barra N. Aqui definiu como pular uma linha. E, por fim, você pode definir o end, o final do seu print. Então, aqui apareceu o final do seu print. Pessoal, terminamos a aula de funções. Qualquer dúvida, vocês podem chamar a gente. A gente tem toda uma equipe de programadores dispostos a ajudar. Espero que vocês tenham aprendido tudo. Se não entenderam alguma coisa, voltem o vídeo, revejam, vejam com calma e boa sorte com a lista.